Gente, é o seguinte, eu decidi fazer esse vídeo e eu fiquei pensando assim, qual é a melhor forma de fazer um vídeo que fosse didático e que pudesse alcançar o máximo possível de pessoas, principalmente as pessoas que não têm acesso à educação crítica, que no caso é a maioria da população. Por que eu estou falando isso? É o seguinte, o assunto é muito sério, pessoal. O secretário de governo do presidente da República, Roberto Alvim, ele publicou ontem de madrugada, na verdade já de madrugada, um vídeo para fazer a divulgação do Prêmio Nacional de Arte e Cultura. Só que a questão não é essa. A questão é que ele publicou esse vídeo e ele fez toda uma preparação se baseando principalmente no modelo nazista do ministro da comunicação na época chamado Joseph Goebbels. E eu vou mostrar para vocês qual o perigo disso. Eu sei que muita gente ainda não tem noção do que significa de fato nazismo e fascismo. Muita gente não tem noção. Mas é o seguinte, nós estamos vivendo um momento muito dramático na nossa sociedade que está beirando essa situação que ocorreu na Alemanha nazista. O secretário de Cultura do governo Bolsonaro, ele se baseou até mesmo na música do Goebbels para divulgar o seu intento, a sua cultura nazista, se baseou em Deus, pátria e família, usou as cores do nacionalismo, usou uma cruz como uma verdade absoluta, como imposição de uma fé, de uma verdade absoluta, aí já ignorando a maior parte da população, a diversidade da população brasileira. Usou uma cruz, quer dizer, o cristianismo como uma ferramenta, como a única verdade. E ele usou trechos fidedignos, só mudou a palavra, no lugar de Alemanha, colocou o Brasil. Eu vou mostrar para vocês, por exemplo, o que é que ele coloca. E isso está na Folha de São Paulo de hoje, nos principais jornais do país, bombou nas redes sociais, bombou no Twitter, o nome do Goebbels, por exemplo, a crítica ao nazismo, bombou, está bombando na internet. E na Folha de São Paulo tem assim, o secretário de governo copia Goebbels e provoca onda de repúdio nas redes sociais. Frases, estética e trilha sonora usadas no pronunciamento levam internautas a comparar a divulgação com propaganda nazista. Então, gente, é o seguinte, estamos vendo um governo que está escancaradamente utilizando todos os recursos da propaganda nazista para impor no Brasil. E isso não é ideia apocalíptica, eu não estou querendo aqui mostrar, dizer o mundo está se acabando, não é isso. A questão é que nós temos um governo que tem um discurso fascista, nazista, e que tem todo um aparato ministerial do seu lado para difundir esse pensamento nazista. E eu vou explicar com mais detalhes por que isso. Olha só a frase, o que é que diz a Folha de São Paulo, e ela comparando inclusive os textos utilizados, por exemplo, do nazista Goebbels na década de 30 e agora, 17 de janeiro, pelo secretário da Cultura do governo. Por exemplo, o secretário diz o seguinte: a arte brasileira da próxima década será heróica e será nacional. Será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional e será igualmente imperativa, posto que profundamente vinculadas às aspirações urgentes de nosso povo. Ou então não será nada, afirmou Alvim no vídeo postado nas redes sociais. Agora, veja que eu não estou mentindo para vocês, o que é que o ministro Goebbels, na época do nazismo, escreveu. Olha só.
A arte alemã da próxima década será heróica, será a ferramenta romântica, será objetiva e livre de sentimentalismo, será nacional, com grande patos e igualmente imperativa e vinculante, ou então não será nada, disse o ministro de Cultura e Comunicação nazista em 8 de maio de 1933, em um pronunciamento para diretores de teatro, segundo o livro Joseph Goebbels, uma biografia de Peter Longerich, publicado no Brasil pela Objetiva. Esse discurso do Goebbels, pessoal, quando ele fez esse discurso, já foi para mostrar todo o ideal, todo o pensamento nazista para implantar, para impor à sociedade alemã. O discurso que, depois que ele fez isso, teve a queima dos livros principais intelectuais, dos principais teóricos da Alemanha, do mundo, teve a queima de livro. Tá? Essa é uma questão muito séria, pessoal. Eu quero lembrar para vocês o seguinte, o lema da campanha do Jair Bolsonaro, vocês sabem qual era? Vocês lembram ainda, né? Brasil, acima de tudo, Deus acima de todos. Sabe o que isso significa? É uma cópia do lema nazista. Alemanha acima de tudo, Deus acima de todos. Para quem não tem noção, principalmente para a turma nova, para quem não tem noção do que foi o nazismo, que o nazismo perseguiu, matou mais de 6 milhões de judeus com um discurso dessa natureza. Perseguiu homossexuais, negros, deficientes físicos, deficientes de toda forma, quem pensava diferente. Trata-se de uma postura, uma imposição totalitária e nazista. Voltando ao nome do Jair Bolsonaro, a ideia de totalitarismo. O Messias, incluído no nome do Bolsonaro, e que foi batizado nas águas pelos evangélicos. Sim, mediante a sua confissão pública, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Com todo respeito aos evangélicos, que eu sei que tem muitos evangélicos, gente muito boa também, mas tem que ter cuidado com isso. A ideia de Salvador. O discurso, analisando agora o discurso, presta bem atenção que eu vou ler novamente. Analisando bem o discurso, eu vou mostrar para vocês quais são os pontos centrais que deixam claro o pensamento nazista. Primeiro, ele foi copiado, só mudou a palavra alemã para Brasil, copiado do ministro das Comunicações do Hitler. A arte brasileira da próxima década será heróica e será nacional. Isso significa que há um projeto de totalitarismo. Será heróica e será nacional. Aí eu pergunto para você, o que significa uma arte heróica? Tá? Isso é um termo bastante abstrato. Porque eu posso pensar o que é erótico para mim e você pode pensar heróico outra forma. Por exemplo, um torturador, o que torturou, por exemplo, os militantes de esquerda, ele achou um ato heróico torturar. Um ato contra os direitos humanos. O Hitler matou milhões de judeus e considerou um ato heróico, porque estava banindo da face da terra aqueles que ele considera inimigos. Então, quando coloca aqui que será heróica, isso já é uma visão totalitária e perigosa. Uma visão totalitária e perigosa. Depois, será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional. E antes ele diz, será nacional. Ou seja, a visão de nacionalismo, uma perspectiva totalitária de abrangência que não aceita o pensamento diferente. Por isso que a esquerda, por exemplo, os questionamentos são vistos como coisas de comunista, coisa perigosa. E aí é o que o Bolsonaro faz, não aceita questionamento. Então a arte nacional, por exemplo, é essa arte que esse grupo, que eles pensam que deve ser a única verdade no Brasil e no mundo. Então, será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional, ou seja, mexer com o emocional, partindo inclusive da subjetividade,
do sentimento das pessoas, do medo, da insegurança. Então vai ter essa capacidade emocional. E por isso que se trabalha com o cristianismo, com as igrejas fundamentalistas, com todo o apoio fundamentalista e com as milícias também para poder garantir isso. E será igualmente imperativa. O que significa isso, pessoal? Imperativa será o seguinte: não há outra forma. Imperativa será a única verdade que, se alguém se meter a pensar diferente, vai ser banido. Vai ser banido, pode ser eliminado. Essa é a questão, é o que está sendo colocado aqui. Será igualmente imperativa. Pense bem, pessoal. Posto que profundamente vinculada às aspirações urgentes de nosso povo. Que aspirações urgentes de nosso povo é essa? Não é? Quem determinou que são aspirações urgentes de nosso povo? O grupo do Bolsonaro, numa perspectiva nazista. Nazismo e fascismo têm são a mesma característica, a mesma essência. É a ideia de totalitarismo. Posto que profundamente vinculada às aspirações urgentes de nosso povo, ou então não será nada. Bom, tá vendo? Ou seja, ou será essa forma de pensamento, de cultura, de arte, ou não será nada. Será destruído. Então, pessoal, isso é ipsiliter, copia e cola do nazismo, tá? Então lembre, Brasil acima de tudo, Deus acima de tudo. Mesmo lema, Alemanha acima de tudo, Deus acima de todos. Essa mesma perspectiva está sendo levada agora pelo governo Bolsonaro, pelo seu secretário de governo, para difundir, inclusive, o seu projeto de cultura e de arte. São coisas perigosas, muito perigoso, e que não dá para ficar pensando, ah, não, isso é devaneio dele. Olha, o Hitler, com a sua ideia de raça única, de raça ariana, de pensamento totalitário, ele destruiu, matou milhões de judeus, mais de 6 milhões de judeus, como já falei. Perseguiu negros, homossexuais, matou deficientes, as pessoas que pensavam diferente dele, até mesmo se fosse do lado dele, mas que de repente depois mudasse, ia ser assassinado. O pessoal da esquerda, socialistas, comunistas, tudo isso. Ah, você não está preocupado com isso porque você não é de esquerda, não é isso, não é aquilo. Você está redondamente enganado, porque se você pensar diferente, você também pode ser eliminado por essa visão totalitária e essa visão nazista. Isso é um perigo. As redes sociais, o Twitter principalmente, bombou fazendo crítica a esse discurso nazista, e os principais jornais do país, nesse momento, também está mostrando aí toda essa indignação que boa parte das pessoas estão mostrando. E é bom lembrar, pessoal, o Jair Bolsonaro, ele foi eleito, ele teve a maioria de votos válidos, mas ele não teve a maioria de votos da população. A maior parte não foi votar nem em Jair Bolsonaro e nem em Haddad. Quando ele coloca essa imposição, essa visão imperativa, então está negando o diferente, a diversidade, os direitos humanos, o respeito. Por isso que ele fica agitado quando se pergunta sobre corrupção, sobre o secretário de comunicação, sobre os problemas relacionados ao seu filho, sobre Queiroz. Por isso que ele fica agitado e passa a xingar as pessoas, porque só aceita a visão dele, inclusive sendo mal educado. Espero que a sociedade tenha reação perante isso. As instituições responsáveis para garantir a democracia, para garantir a República Brasileira, que elas possam agir. Supremo Tribunal Federal, os parlamentares, os deputados e senadores, porque isso não é brincadeira, pessoal. Isso não é brincadeira. Além do discurso do secretário, todo o visual, toda a estética, o som, a música utilizada, a postura que ele utiliza, a visão de maniqueísmo na sociedade, ou seja,
trazer para a sociedade, trazer para a população aquele pavor, aquele terror, que se não se levar, se não se ligar ao que eles pensam, então está fora, pode ser eliminado. Então vem aquela ideia de maniqueísmo, do bem e do mal. Por exemplo, eles são do bem, é o bem que está aí. Então não pode pensar diferente, porque o bem são eles. Então isso é uma visão maniqueísta, perigosa, que polariza, que vê os outros como inimigo. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, se você não se inscreveu ainda, de dar um like, ativar o sininho para receber as nossas novidades, compartilhar, divulgar os nossos vídeos. Esse canal, pessoal, ele é feito para vocês, para propiciar uma visão crítica. Vocês podem fazer questionamentos, dar opinião, dizer que tipo de vídeo gostaria de trabalhar. A gente trabalha com sociologia, política, atualidades. Conto com vocês. Até mais.